Oi, pessoal! Bem-vindos à 10ª aula de História do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a chegada da República no Brasil. A Era Republicana no Brasil teve início no ano de 1889, com a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca, e a República continua até os dias de hoje. Nesses anos, o país passou por importantes mudanças no governo, inclusive por um período de ditadura militar. A República Brasileira pode ser dividida em 5 fases, tendo como marcos os fatos históricos que representaram mudanças na ordem institucional do Estado. São as fases República Velha, Era Vargas, República Populista, Ditadura Militar e Nova República. Cada uma delas a gente vai discutir melhor. A Primeira República, também conhecida como República Velha, constitui a primeira fase da organização republicana nacional e vai desde a proclamação da República, em 1889, até a chamada Revolução de 1930. Esse período da história do Brasil foi marcado pelo domínio político das elites agrárias mineiras, paulistas e cariocas. O Brasil firmou-se como um país exportador de café, e a indústria deu um significativo salto no desenvolvimento. Na área social, várias revoltas e problemas sociais aconteceram por todo o território brasileiro. A produção agrícola ainda era o carro-chefe econômico da República Velha, e o café continuava a ser o principal produto de exportação brasileiro. Mas o desenvolvimento do capitalismo e a criação de mercadorias que utilizavam em sua fabricação a borracha, como por exemplo os automóveis, fizeram com que a exploração de látex na região amazônica se desenvolvesse rapidamente, chegando a competir com o café como principal produto de exportação. Porém, o período de auge da borracha foi curto, pois os ingleses conseguiram produzir de forma mais eficiente a borracha na Ásia, desbancando então a produção brasileira. Outro aspecto econômico da República Velha foi o início da industrialização no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. O capital acumulado com a produção de café possibilitou aos grandes fazendeiros investirem nas indústrias, dando mais oportunidades às sociedades nesses locais. Esse processo contou também com a vinda ao Brasil de milhões de imigrantes europeus e asiáticos para trabalharem tanto nas indústrias quanto nas grandes fazendas, permitindo assim a maior mobilidade social. O fluxo migratório na República Velha alterou substancialmente a composição da sociedade, intensificando a miscigenação. Como a gente viu nas aulas anteriores, as alterações políticas acompanharam as alterações econômicas e sociais. Antes da proclamação da República, durante o Império, o governo monárquico ia perdendo pouco a pouco seus suportes. A aristocracia rural não concordava com a monarquia centralizadora e passaram a querer uma autonomia local. A aristocracia açucareira, que era escravocrata, ainda apoiava o regime, mas passa a contestá-lo depois da abolição. Também os militares e a igreja deixaram de apoiar a monarquia por causa de conflitos de interesses, e tudo isso culminou na proclamação da República, como a gente viu nas aulas anteriores. Do ponto de vista ideológico, a implantação do regime republicano no país estava relacionada à difusão de ideais políticos da chamada filosofia positivista, que possui como pai o filósofo Auguste Comte. A frase ordem e progresso na nossa bandeira tem como inspiração lemas justamente dessa filosofia positivista. Em sua essência política, o significado na época foi propor a evolução da sociedade de uma forma organizada. Para os positivistas, era fundamental a existência de um Estado que nada tivesse a ver com a religião, que seria a República. Tanto que uma das primeiras medidas da República foi a separação da Igreja e do Estado. Essa doutrina foi aceita principalmente pelos membros do Exército, incluindo o tenente Benjamin Constant, um dos responsáveis pela implantação da República no Brasil. A República Federativa Brasileira nasce pelas mãos dos militares, que se veriam a partir de então como os defensores da pátria brasileira. A República foi proclamada por um monarquista, Deodoro da Fonseca, assim como parte dos militares que participaram da movimentação nas ruas do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro. Deodoro Fonseca foi levado até o ato da proclamação
e agiu por acreditar que haveria represária do governo monárquico com a sua prisão e a prisão de Benjamin Constant, devido à insurgência, ou seja, à revolta dos militares. No mesmo dia, organizaram um governo provisório até a promulgação da próxima Constituição. A população das camadas sociais mais humildes ficaram surpresos e observaram durante os próximos dias o golpe republicano. A República não favorecia em nada os mais pobres e também não contou com a participação dessa classe social na ação efetiva. O Império, principalmente após a abolição da escravidão, tem entre essas camadas uma simpatia e mesmo uma gratidão pela libertação, ou seja, a população mais pobre gostava mais do Império e tinha mais vantagens no Império do que na República. Então, tem um empenho dessas classes ativamente participativas da República recém-fundada para apagar os vestígios da monarquia no Brasil, construir heróis republicanos e símbolos que garantissem que a sociedade brasileira se identificasse com o novo modelo republicano federalista. Ou seja, essas pessoas, principalmente os militares, que lutaram para que a República começasse no Brasil, eles queriam apagar os vestígios da monarquia e fazer com que a população fosse mais adepta à ideia da República e se identificassem com esse novo modelo da República no Brasil. Principalmente porque todo esse golpe que fez com que o Império terminasse e a República começasse veio pela mão dos militares e não teve muita participação das classes populares mais pobres. O primeiro governo no começo da República Brasileira foi comandado provisoriamente por Marechal Deodoro da Fonseca. Por ter sido controlado por membros do Exército, o período compreendido entre a proclamação da República até 1894 ficou conhecida como República da Espada. O governo provisório de Deodoro da Fonseca deveria garantir a realização de uma Assembleia Constituinte e criar novas instituições republicanas em substituição às que existiam durante o Império. Tinha o apoio dos cafeicultores paulistas, da oligarquia de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul e principalmente do Exército. Ou seja, durante esse governo deveria ser feita uma nova Constituição e o governo deveria ser repensado para que novas pessoas assumissem os cargos que antes existiam durante o Império e criassem novas instituições republicanas. O Exército, que apoiava muito esse governo, era uma instituição que estava dividida em duas alas principais, uma ligada a Deodoro da Fonseca, cujos membros não tinham uma forte convicção republicana, e outros ligados a Floriano Peixoto, formada por positivistas que viam uma clara função no Exército, a de garantir a existência da República e aumentar o desenvolvimento do país, principalmente com a industrialização através de um governo centralizado. Apesar das diferenças, os grupos se mantinham unidos em prol do projeto para que a República tivesse sucesso, o que não acontecia com a Marinha, pois era fortemente influenciada por oficiais monarquistas. Deodoro da Fonseca extinguiu inicialmente as instituições do Império, a Constituição de 1824, o Conselho do Estado, o Senado, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Provinciais e as Câmaras Municipais. Todas essas eram instituições imperiais e Deodoro da Fonseca foi lá e tirou todas elas para que pudessem ser feitas novas instituições que refletissem melhor essa forma de governo republicano. Além disso, Deodoro da Fonseca baniu a família imperial do país e promoveu a separação entre o Estado e a Igreja. Ele realizou ainda a grande naturalização, concedendo cidadania brasileira a todos os estrangeiros que estavam morando no país naquele momento. Quando Deodoro da Fonseca assumiu o poder, ele se deparou com o Brasil possuidor de uma estrutura econômica arcaica, baseada no café e um retrógrado sistema financeiro. Para mudar essa situação, o ministro da Fazenda, chamado Rui Barbosa, adotou uma política que visava estimular a industrialização e o desenvolvimento brasileiro, porém acabou desencadeando uma das crises econômicas mais graves vistas no Brasil. Baseado no sistema bancário norte-americano, Rui Barbosa estabeleceu uma política monetária focada na livre emissão de créditos monetários, ou seja, ficou muito mais fácil as pessoas conseguirem crédito. Dessa forma, para estimular a industrialização e o desenvolvimento de novos negócios, os bancos passariam a liberar empréstimos livremente às pessoas, sem mesmo saber se elas tinham condições de pagar essas dívidas que elas estavam fazendo.
Essa política foi conhecida como encilhamento. Para financiar esse enorme volume de empréstimos que estavam sendo feitos, o governo foi obrigado a fazer grandes injeções de dinheiro no sistema econômico, o que provocou uma desvalorização da moeda e resultou em altíssimos níveis de inflação. Ou seja, Rui Barbosa achou que ele podia estimular o mercado financeiro se as pessoas passassem a consumir mais os produtos que estavam sendo produzidos na indústria. Ele achou que se ele estimulasse o mercado consumidor, dando crédito, ou seja, dando dinheiro para as pessoas, elas iam comprar mais e as indústrias iam crescer. Mas para conseguir emprestar esse dinheiro para as pessoas, o governo teve que colocar mais dinheiro na economia, o que fez com que a moeda perdesse o valor e a inflação crescesse. E isso acabou gerando uma crise econômica ao invés de ter o desenvolvimento que ele esperava. Além do mais, o dinheiro concedido por meio dos empréstimos, na maioria das vezes, não era utilizado de forma eficiente. Uma prova disso era o pouco tempo de vida de inúmeros estabelecimentos comerciais e industriais. Ou seja, ao invés de aumentar o mercado consumidor e aumentar o desenvolvimento, isso só estimulou uma grave crise econômica, porque as pessoas não podiam pagar de volta e, ao mesmo tempo, a inflação estava aumentando e a moeda estava se desvalorizando. Mesmo com o encerramento das atividades de muitas empresas, as ações dessas empresas continuavam à venda na Bolsa de Valores, inclusive com preços que iam aumentando. Tudo isso gerou muita especulação financeira e o surgimento de empresas fantasmas, complicando ainda mais a situação financeira, a situação econômica da nova república. Rui Barbosa permaneceu no cargo de ministro da Fazenda por 14 meses, até 1891. Os problemas econômicos causados em razão da política de encilhamento foram parcialmente resolvidos no governo Campos Salles, que veio depois, por meio do controle da emissão de moeda e do estímulo ao crescimento industrial do país. Lembra que eu falei que uma das instituições abolidas do Império era a Constituição, que deveria ser feita uma nova Constituição agora que o governo era republicano? Então, em 1891 foi feita essa Constituição, que instituiu a independência dos 3 poderes e eliminou o poder moderador que o imperador usava e influenciava os outros poderes. Com a adoção do presidencialismo, ou seja, como agora não era o imperador que comandava, era um presidente, a Constituição ampliava o direito de voto ao cargo máximo do executivo. Com o federalismo, legava-se maior autonomia e independência aos estados, que poderiam criar suas próprias leis agora, embora sempre tinham que estar de acordo com a Constituição. A Constituição também acabou com a censitariedade, ou seja, ela acabou com aquela noção antiga de que só poderiam votar as pessoas que tivessem boas condições financeiras, como tinha sido instituído na Constituição de 1824. Mesmo assim, podiam votar apenas homens, mulheres não podiam, e só os alfabetizados e com mais de 21 anos. Então estavam excluídos os mendigos e membros das ordens monásticas, o que restringia o número de eleitores a uma pequena parcela da população. Assim, teve uma melhora considerável com relação à Constituição anterior, porque antes só os homens ricos podiam votar. Agora, os homens pobres também podiam, mas eles tinham que ser alfabetizados, então os mendigos, por exemplo, não podiam participar, nem as mulheres. A Constituição acabou com a vitalicidade dos senadores, reduzindo seu mandato para um máximo de 9 anos e, em tese, também não restringia a elegibilidade aos cargos por condições econômicas. Na prática, como o voto era descoberto, ou seja, não era secreto, igual hoje que as pessoas vão lá numa cabinezinha e votam e ninguém fica sabendo, existiam muitas manipulações e intimidações dos eleitores pelos candidatos da elite. Isso acontecia sempre e resultou no fenômeno chamado de coronelismo. Além disso, a Constituição manteve os direitos à segurança individual, à liberdade e à propriedade, como já era desde a Constituição de 1824. Mas a nova Constituição aboliu os privilégios de nascimento e não reconhecia mais títulos de nobreza. Na parte da religião, essa Constituição foi fundamental para determinar que o Estado brasileiro seria laico, ou seja, retirando o apoio oficial a qualquer religião e formalizando a liberdade do culto. Então agora o Estado não estava mais ligado à Igreja como era durante o Império.
Após a proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido para ser o presidente do Brasil em caráter provisório. O governo dele estendeu-se durante 2 anos, isso é, de 1889 a 1891. O grande acontecimento do governo de Deodoro da Fonseca foi a promulgação da Constituição de 1891. Em 24 de fevereiro de 1891, quando a segunda Constituição brasileira passou a vigorar na Primeira República, teve como principal modelo a Constituição norte-americana. Nela estavam assegurados os seguintes direitos: igualdade perante a lei, sigilo de correspondência, livre exercício de qualquer profissão, liberdade religiosa e outros. No geral, a Constituição era liberal, presidencialista e federativa, como a gente falou no slide anterior. Após a promulgação da Constituição de 1891, foram realizadas eleições indiretas, que determinaram a confirmação de Deodoro da Fonseca para o cargo de presidente. Durante as eleições, Marechal Floriano Peixoto foi eleito vice-presidente do Brasil. O governo de Deodoro da Fonseca, no entanto, foi marcado pelo seu autoritarismo e pelas tentativas de procurar reforçar o seu poder. O autoritarismo de Deodoro da Fonseca foi tanto que resultou no fechamento do Congresso em 3 de novembro de 1891. A reação a isso foi imediata, e grupos da oposição, mais um levante da Marinha, conhecido como a Primeira Revolta da Armada, forçaram Deodoro a renunciar ao cargo de presidente no dia 23 de novembro de 1891. Depois da renúncia forçada de Deodoro da Fonseca, a Constituição brasileira estipulava que novas eleições deveriam ser convocadas para determinar um novo presidente, uma vez que os 2 anos do mandato presidencial não haviam sido finalizados. No entanto, a oligarquia paulista deu suporte para Floriano Peixoto e sustentou-o no poder, permitindo-o assumir como presidente do Brasil. A posse de Floriano Peixoto somente aconteceu porque o Partido Republicano Paulista, que era a principal força política do Brasil na época, garantiu a sucessão para Floriano. Isso aconteceu porque os paulistas queriam estabilizar o regime republicano e impedir que os monarquistas retomassem o poder. A visão política de Floriano, ainda que moderada, visava uma nação centralizada e um governo encabeçado pelos militares. Floriano buscou incentivar a industrialização no seu governo, através da concessão de facilidades de crédito e tarifas protecionistas, mas aliadas a medidas que controlassem a inflação e impedissem a especulação. Durante seu mandato, 2 grandes rebeliões aconteceram no Brasil e colocaram a ordem republicana em risco. A repressão a ambos os casos foi violenta, e por isso Floriano Peixoto recebeu o apelido de Marechal de Ferro. Essas revoltas foram a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. A Revolução Federalista foi uma disputa entre os grupos políticos pelo poder no Rio Grande do Sul. O grupo que recebeu a oposição do governo foi o dos liberais, que defendiam a implantação do parlamentarismo no Brasil. A revolução espalhou-se para Santa Catarina e Paraná e resultou na morte de 10.000 pessoas, com a vitória do grupo apoiado pelo governo, os federalistas. Já a Revolta da Armada, que também ficou conhecida como Segunda Revolta da Armada, já que a primeira foi a que obrigou Deodoro da Fonseca a renunciar do poder, foi uma rebelião de grupos monarquistas da Marinha, que tentavam derrubar o governo de Floriano. Os rebeldes invadiram embarcações de guerra e abriram fogo contra o Rio de Janeiro. Posteriormente, se uniram aos liberais da Revolução Federalista em combate em Santa Catarina e no Paraná. A derrota dos rebeldes enfraqueceu definitivamente o monarquismo no Brasil. A Segunda Revolta da Armada foi plano de fundo para a famosa obra de Lima Barreto, com o nome Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um dos grandes clássicos da literatura brasileira. Com medo de que Floriano Peixoto não entregasse o poder ao seu sucessor, a oligarquia cafeeira paulista organizou o Partido Republicano Paulista, com candidato próprio para as eleições presidenciais. O nome do seu candidato era Prudente de Moraes. Quando ele foi eleito, Floriano prefere não enfrentar a forte oligarquia paulista. Com isso, chega ao fim o período conhecido como República da Espada, cujas características foram os 2 presidentes militares e uma política voltada para a industrialização do Brasil.
A partir de Prudente de Moraes começa a República das Oligarquias, com domínio da burguesia cafeira paulista, de caráter agrário, monocultor, latifundiário e exportador de nossa economia, sempre subordinada aos interesses dos Estados Unidos e das nações europeias. Mas a gente fala melhor do governo de Prudente de Moraes na próxima aula. E agora vamos fazer alguns exercícios para fixar o que a gente conversou. Primeira questão. A proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889, levando à formação de um governo provisório que lançou as bases para uma nova Constituinte e uma nova Constituição. A nova Constituição brasileira foi promulgada em 1891 e implantou grandes mudanças no Brasil. A respeito dessa Constituição, marque a afirmação falsa. A. Implantou o federalismo no Brasil, um sistema político que concedia certo grau de autonomia para os estados em relação à União. B. Implantou o sufrágio universal masculino para todos os homens maiores de 21 anos, alfabetizados e que não fossem mendigos ou soldados rasos. C. O presidente foi determinado como chefe do executivo, e a escolha do presidente ocorreria a partir de eleições diretas para um mandato de 4 anos. D. A Constituição estipulava a realização de eleições diretas para a escolha de um novo presidente em 1891. E. A comissão redigiu a Constituição, fazia parte da Assembleia Constituinte, e ao todo 5 pessoas foram nomeadas para redigir o documento, que foi revisado por Rui Barbosa e aprovado pelos parlamentares brasileiros. A resposta dessa questão é a alternativa D, que é a alternativa falsa. A Constituição estipulava a realização de eleições diretas para a escolha de um novo presidente em 1891. Isso não é verdade. Se vocês se lembrarem do que a gente conversou, em 1889 foi quando a República começou e Deodoro da Fonseca entrou como governante provisório. Aí a Constituição veio em 1891 e ela estipulou que iam ter eleições indiretas para escolher o presidente. E nessa eleição indireta, ou seja, que a população não votou, Marechal Deodoro da Fonseca entrou como primeiro presidente. Foi o primeiro governante eleito, mas ele não foi eleito em eleições diretas. Então, a alternativa certa, ou seja, a alternativa falsa, é a alternativa D, porque as outras estão corretas. Na alternativa A, fala que implantou o federalismo, está certo. O sufrágio universal masculino para todos os homens, ou seja, todos os homens podiam votar, menos os mendigos. O presidente virou chefe do executivo, também está certo. E a comissão que redigiu a Constituição fazia parte da Assembleia Constituinte, também está certo. A resposta dessa questão, alternativa D. Segunda questão. Os primeiros anos da República Brasileira e a República da Espada em particular foram anos de adaptação e, portanto, marcados por muitas crises. Uma dessas crises ficou conhecida como encilhamento. A respeito do encilhamento, encontre a alternativa correta. A. O encilhamento foi uma crise política que marcou a disputa de Deodoro da Fonseca e Rui Barbosa, com o presidente brasileiro tentando utilizar de seu cargo para destituir Rui Barbosa de sua função a todo custo. B. O encilhamento foi uma rebelião que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando tropas monarquistas rebelaram-se e iniciaram uma luta contra as forças federalistas leais ao governo. C. O encilhamento foi uma forte crise econômica que atingiu o Brasil como fruto da desastrada política econômica praticada por Rui Barbosa e gerou desvalorização da moeda e crescimento da inflação. D. Os efeitos do encilhamento só foram contidos durante a gestão de Epitácio Pessoa. E. O encilhamento foi a tentativa de golpe realizada por Deodoro da Fonseca em novembro de 1891. A resposta certa dessa questão é a alternativa C, falando que o encilhamento foi uma forte crise econômica. Realmente, teve desvalorização da moeda e teve o crescimento da inflação. Tudo o que está escrito nessa alternativa. Então, de acordo com o que a gente discutiu, a resposta certa é a alternativa C. Terceira questão.
Sobre a Revolta da Armada, de 1893 a 1894, selecione a alternativa correta. A. Foi motivada pela insatisfação do Exército com a violenta repressão do governo ao Arraial de Canudos, no sertão baiano. B. Foi resultado da insatisfação da Marinha, reduto de monarquistas, com o governo de Marechal Floriano Peixoto. C. Foi uma rebelião dos membros da Marinha Brasileira contra os castigos físicos dedicados principalmente aos soldados rasos. D. Foi uma revolta popular que alcançou o Exército por causa das arbitrariedades cometidas pelo governo no projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro. Ou letra E. Foi um conflito travado no Rio Grande do Sul entre as duas forças que disputavam o poder daquele estado. A alternativa certa dessa questão é a alternativa B. Foi resultado da insatisfação da Marinha com o governo de Floriano Peixoto e, eventualmente, culminou com o fim do governo dele. Alternativa certa, alternativa B. Quarta questão. A República da Espada estendeu-se de 1889 a 1894, com 2 presidentes militares, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A partir de 1894, iniciou-se o período caracterizado pelo domínio das oligarquias e dos presidentes civis. O primeiro presidente civil eleito foi A. Campos Salles, B. Prudente de Moraes, C. Rodrigues Alves, D. Nilo Peçanha ou E. Rui Barbosa. A alternativa certa dessa questão é a alternativa B. O primeiro presidente eleito foi Prudente de Moraes. Como eu disse no finalzinho da aula, a gente vai discutir mais sobre o governo dele na próxima aula, mas ele foi o presidente eleito que veio depois de Floriano Peixoto. Pessoal, obrigada por terem assistido a aula. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a matéria. E na próxima aula a gente continua. Até a próxima!